Glória a Deus, dá uma salva de palma aí, dá uma salva de palma na sua casa, dá uma salva de palma com a sua família, dá uma salva de palma aí, dá um glória a Deus, dá uns glória aí, de vez em quando está no culto online, dá uns glória a Deus para o vizinho ouvir, glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso, bendito, santo, poderoso, Deus de toda a terra. E eu quero trazer uma palavra para os irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 1. Hoje é o dia que nós celebramos gratidão. Que nós celebramos gratidão, que nós celebramos a vida, que nós celebramos a esperança. Domingo é sempre um dia que nos reunimos como igreja. O corpo de Cristo, ele se reúne para celebrar as vitórias, as bênçãos, mas também testemunhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. A partir do verso 8 do livro 1 de Romanos, os primeiros versículos falam do Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação e ressurreição, que Jesus ressuscitou dos mortos para nos salvar, nos santificar e abençoar a nossa história, a nossa descendência, a nossa família, a nossa casa. A importância de declararmos isso, a importância de você declarar na sua casa que Jesus abençoa esse lar, que Jesus é a estrela da manhã, que Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu e nos santifica com o seu poder no nosso coração, que Jesus trouxe salvação. Aquilo que Josué uma vez declarou diante de todo o povo: eu não sei vocês, eu não sei o que vocês estão fazendo ou o que estão pensando da sua vida, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós moramos em comunidades, moramos em regiões, moramos em grandes cidades, ou moramos em pequenas comunidades, com todo tipo de gente, seja no nosso condomínio, seja na nossa rua, seja no nosso prédio, seja com a nossa família. Nós moramos em comunidade, e dentro dessa comunidade tem vários tipos de pessoas. Pessoas que escolheram traçar o seu destino, pessoas que escolheram viver uma vida egoísta, pessoas que escolheram viver uma vida distante dos caminhos de Deus, pessoas que querem fazer o bem, mas não sabem como, pessoas que caminham, muitas vezes, sem uma direção, ou pessoas que escolheram o caminho da fé, o caminho da salvação, o caminho de Jesus. Esse apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Romanos, ele trilhava o seu caminho de religiosidade, ele trilhava o seu caminho nos princípios que ele tinha aprendido. Ele fala aos pés de Gamaliel, um grande sacerdote. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia os escritos bíblicos, mas ele não conhecia a graça de Jesus. No caminho de Damasco, na perseguição aos cristãos, um dia esse Jesus apareceu a esse homem e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim? Por que te persegues? Quem é você? Eu sou o Filho de Deus a quem persegues. Paulo, a partir daquele momento, com os seus olhos fechados, mas com sua mente e coração abertos ao Espírito Santo, começou a receber a graça. Ele já tinha o conhecimento, ele já tinha a intrepidez, ele já tinha a vontade de ser alguém que faz a coisa certa, mas ele estava caminhando pelos meios errados.
Esse próprio Gamaliel, a quem ele falou que aprendia das Escrituras, quando foram perguntar a ele sobre os cristãos, ele falou: deixa o tempo mostrar. Se a obra for de Deus, ela permanecerá. Mas se ela não for, logo vai se acabar. Como diversas seitas, ensinos e religiões. Mas a obra de Deus, a sua igreja, ela prevalece. E há uma necessidade. A fé dos romanos, Paulo anela por vê-los. Ele fala assim, primeiramente dou graças ao meu Deus. Primeiramente eu dou graças ao meu Deus. O verso 8, Paulo está falando, primeiramente nós devemos dar graças a Deus, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Como que está a sua fé, meu querido, minha querida? Como que está a palavra de Deus que enche esse coração? Como que está a sua espiritualidade? Como que está o seu testemunho? Como que as pessoas têm olhado para você e falado: esse verdadeiramente é um cristão. Esse verdadeiramente luta por justiça. Esse verdadeiramente prega a palavra. Como que as pessoas olham para a sua vida? Você tem sido um pacificador. Você tem sido alguém que leva a fé de Jesus. Primeiramente dou graças a Deus pela vossa fé. O outro verso, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ter convosco. Como tem sido a sua vida de oração? Todas as manhãs ou na madrugada eu envio um devocional de um amigo pastor, e muitas vezes eu recebo os pedidos de oração. Hoje mesmo recebi um pedido de oração para orar por uma cirurgia, essa semana orando por uma família, essa semana orando também pelo consolo de 2 famílias, sabe? São pedidos de oração, são intercessões, numa vida corrida que nós vivemos. Como que nós temos guardado a nossa vida de oração? Como que você tem separado tempo para orar, para buscar, para falar com Deus, mas também para interceder pelo povo de Deus? Paulo intercedia incessantemente pela igreja. Incessantemente pela igreja. E a igreja eram os irmãos que estavam ali no Império Romano. No Império Romano. Sabe? Porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Sabe, a presença do apóstolo ali levava o Espírito. A presença do apóstolo ali os fortalecia. Tem acontecido isso em tal igreja. Ali Deus tem operado de tal maneira. Por que vocês também não fazem isso? Por que vocês também não buscam isso? Tem acontecido lá em Tessalônica, lá em Filipos, uma igreja generosa. Lá em Tessalônica tem uma igreja de um testemunho tamanho, que por toda a região da Grécia, as pessoas têm olhado para aquela igreja. Testemunho de vida deles. Ali em Corinto, as pessoas têm largado seus vícios. E a igreja tem transformado os portos da Grécia. Sabe? Lá em Jerusalém, os irmãos estão sofrendo com as crises e a fome. Mas a igreja tem crescido de tal maneira, sabe? Compartilhar dons espirituais, testemunhos. Diariamente eu compartilho sobre a fé dos irmãos perseguidos, em grupos que eu tenho de missões.
Porque nós somos fortalecidos com esses irmãos que têm buscado em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às dificuldades, eles não têm abandonado a fé e ainda têm pregado com risco de morte. Daqui 2 semanas teremos o culto missionário aqui, um culto missionário sensacional, de irmãos que estão servindo na África. Semana que vem temos a nossa conferência missionária do distrito. Separe a sexta-feira. Eu vou estar pregando essa conferência missionária. Separe essa sexta-feira para você estar lá conosco, participando, sabe? Para testemunho de vida, de esperança, da presença poderosa de Deus. Deus se manifesta nas missões. Deus se manifesta nas igrejas, seja elas pequenas, grandes, médias. Muitas vezes Deus não está falando na igreja gigante, Deus está falando numa comunidade de 5, 10 irmãos que estão diariamente de joelhos dobrados, buscando a Deus. E Deus ali está falando com eles, sabe? Deus está agindo poderosamente. Então o apóstolo fala assim, eu queria estar com vocês, para vos comunicar algum dom espiritual, sabe? Comunicar isso para os irmãos, com o intuito de fortalecê-los. Essa palavra dom é a mesma usada em 1 Coríntios 12. Aqui Paulo adiciona um adjetivo espiritual enfatizando que é do Espírito Santo, são os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Para que juntamente convosco seja consolado por uma fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Tem gente perdendo a oportunidade de voltar para a igreja. Tem gente perdendo a oportunidade de voltar para os cultos. Tem gente perdendo a oportunidade de compartilhar a fé. A fé eu não compartilho só quando eu abro a minha boca para falar do evangelho para quem não conhece. A minha fé eu compartilho quando eu dou testemunho, quando eu fortaleço, quando eu vou para a igreja, quando eu saio do meu conforto e eu busco a Deus. Quando eu ensino minha família que o local importante de eu estar semanalmente é a casa de Deus. Sabe? Como sacerdote do meu lar, como mulher de Deus, eu ensino. E se nós não ensinarmos nossos filhos que a casa de Deus é um lugar importante, onde nós compartilhamos a fé, onde nós somos fortalecidos, onde nós temos ali uma graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus, nós estaremos perdendo a oportunidade de elevar o Evangelho, de elevar a espiritualidade, de elevar a presença de Deus na nossa família, sabe? A importância, ele fala aqui, juntamente convosco seja consolado uma fé mútua. Quando eu encontro irmãos da mesma fé, quando eu encontro irmãos na igreja, quando eu encontro irmãos que muitas vezes não estão ali na mesma caminhada de fé minha, mas irmão que está começando na fé há 6 meses, irmãos que já têm ali os seus 30 anos de fé, e agora transmitem experiência, sabedoria, ou irmãos que estão passando por um processo difícil, e ali pelo testemunho, pela conversa, pela vida, sabe? Eu saio fortalecido. Na igreja eu não saio fortalecido só com a mensagem do pastor, ou com o louvor dos irmãos. Eu saio fortalecido com uma boa conversa. Eu saio fortalecido. Quem que falou para mim? Que veio aqui, fazia tempo que eu não conversava com tal irmão, tal, e eu saí fortalecido. Preciso vir mais na igreja com a minha família. Essa semana, sabe?
Às vezes a gente não dá esse valor, e o apóstolo Paulo aqui dava esse valor. Outra coisa está falando, não quero, porém, irmãos, que ignoreis as muitas vezes que propus ter convosco, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Sabe? Além de fortalecer, além de crescer, Paulo também fala assim, também quero ir aí, porque eu quero ter com vós alguns frutos. Pregar o evangelho aí, aonde tem alguns que não conhecem a Jesus. Pregar o evangelho aí, aonde Paulo, depois ainda conquistou muitos encarcerados no tempo da sua prisão, em Roma. Durante 2 anos ele esteve preso antes da sua morte. E muitos ali receberam a Jesus em meio às suas cadeias, Paulo fala. Nas diversas cadeias que ele foi preso por pregar o evangelho, pessoas se converteram nas suas cadeias. Sabe? Como um dia lá Pedro, e também Paulo e Silas, e outros mais, nas suas prisões, pessoas encontraram com Cristo. Sabe? E o verso da mensagem, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para anunciar o evangelho. Nós somos devedores. Devedores a essas pessoas. Paulo sentia a obrigação de pregar o evangelho a todo tipo de pessoa. Porque vários tipos de pessoas fizeram parte do seu ministério. Seja por uma irmã que abriu o seu comércio para que ele ali começasse uma igreja. Seja também alguém que nos seus caminhos de evangelização o ajudou a livrar da morte. Pensa que Paulo não viajava de avião, como hoje se viaja, ou carro, no ar-condicionado. Ele já passou por naufrágios, passou por dificuldades, devia ter o seu corpo maltratado pelo andar a cavalo e também pelo andar carregando coisas. Não era só soldado romano que carregava peso nos seus trajetos. Um soldado romano chegava a carregar de 30 a 45 quilos todos os dias. E ele servia no exército por no mínimo 25 anos. Imagina o joelho dessas pessoas, carregando de 30 a 45 quilos. E aqueles que viajavam naquele tempo não eram muito diferentes. Se o soldado carregava 30 a 45, pessoa normal de 20 a 30 quilos nas suas viagens. Se fosse uma pessoa com um pouquinho mais de posses, tinha ali o seu cavalo, o seu jumento, mas se não era outro. Então Paulo, em muitas das suas viagens, ele fala, eu sou devedor. E aqui nós podemos dizer, nós somos devedores também. Como eu fiz a oração essa semana no culto, somos devedores aos missionários que chegaram aqui antes de nós. Não só da Igreja de Nazareno, mas os missionários que chegaram das outras denominações. A Igreja de Nazareno encontrou um solo fértil em Campinas, porque aqui havia já evangélicos, cristãos. Sabia que durante uma doença que afetou Campinas no início do século XX, as igrejas acolheram os doentes, e muitos dos pastores morreram, doando sangue aos doentes. Sabe? A igreja presbiteriana aqui, principalmente no bairro do Guanabara, ela é uma igreja forte até hoje, mas é uma igreja respeitada, porque aqui os presbiterianos deixaram um legado de vida nesse bairro. Tanto que aqui, até pouco tempo, tinha até uma clínica hospitalar presbiteriana.
Tinha também outros, aqui, centros de educação. Agora nós temos o Mackenzie. Mas muitas igrejas deixaram um legado no nosso país. Igreja congregacional, Assembleia de Deus, Igreja Luterana. A Igreja Luterana e a Igreja Congregacional chegaram aqui no tempo antes do Império. E durante todo o Império enfrentaram uma feroz perseguição do catolicismo e da maçonaria. Depois vieram os batistas, os presbiterianos e outras denominações pentecostais, que deixaram um legado de fé e de vida, não só na nossa cidade, mas em vários pontos do Brasil. Como igreja, nós somos devedores a todos esses, que derramaram sangue em terras brasileiras, para que o evangelho fosse pregado. Como nazarenos, somos devedores aos primeiros missionários. Os primeiros pastores nazarenos do nosso país foram de outras regiões do mundo. Pastores de Cabo Verde, pastores americanos, pastores que fizeram seu seminário na Argentina, pessoas que vieram aqui, e muitos deles, um dos principais influenciadores da região aqui de Campinas e da Baixada Fluminense, onde nós temos muitas igrejas, morreu alguns anos atrás, dentro de um trailer, porque tinha deixado tudo, servindo o evangelho. Sabe, nós somos devedores, meus amados irmãos, devedores aos nossos pais, que com tantas dificuldades criaram os seus filhos e puderam dar uma educação na qual os seus filhos puderam achar uma raiz e ali ter princípios para um dia encontrar com Jesus. Somos devedores às mulheres de Deus que Deus tem colocado na nossa vida, para que nós possamos também andar de forma correta, mas ao mesmo tempo ter uma família abençoada. Somos devedores à igreja, que tem pregado, tem ajudado, tem acolhido, tem abençoado e tem dado fortalecimento para a nossa fé. Que você nesse dia agradeça. Paulo, em uma das suas principais cartas, ele escreve com gratidão àqueles que o ajudaram. Que nós possamos também ser gratos a várias pessoas que Deus coloca na nossa vida, seja por um tempo, seja por outro tempo, mas também ser grato primeiramente a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, agradeça ao Senhor pela vida, pela família, pela sua casa, pela sua saúde, pelo seu trabalho. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. É tempo de gratidão, é tempo de louvor, é tempo de entregarmos ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, abençoe cada lar, cada família, com a tua doce presença, mas ao mesmo tempo coloque em nossas vidas um coração grato. Ajuda-nos, Senhor, nesses tempos que enfrentamos dificuldades, seja ela a forma que é para cada um, mas ajuda-nos, Senhor, a restaurar algumas coisas na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a buscar com mais intensidade o Teu Espírito, a buscar com mais intensidade a Tua presença, a buscar
com mais amor, Pai, a sua palavra. No nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus. Quinta-feira temos culto. Sexta-feira tem conferência missionária, ali na Igreja do Nazareno Missionária, na região ali da Avenida Moreiras. Não deixe de participar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.